Pessoal, exercício 2, usar a área, então, calcular a área usando integral. Esse tipo de exercício aí, ele é mais fácil porque você não precisa montar o gráfico já está pronto, né? Então, a área que a gente tem que trabalhar é essa área aqui. Olha só, eu vou até colocar uma cor aqui diferente na hora de colocar o pincel aqui para vocês identificarem o seguinte. Olha só, eu vou fazer aqui um traçado aqui para vocês identificarem graficamente que existem duas áreas a ser calculadas. Existe essa primeira área e essa segunda área. Por que existem duas áreas diferentes? Se você observar isso que eu chamei de área 1, a função que está limitando aqui em cima é essa aqui, ó, certo? Essa que eu chamei de área 2, o que está limitando ela aqui, ó, é essa aqui. Então, se você quiser fazer integral em relação a x, ou seja, isolando o y, né, você vai ter que fazer duas integrais. Né? Então, a gente teria que isolar o y. Só que quando chegar nessa primeira aqui, isolar o y aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada demais. Ó, y igual a 4x, y quadrado igual a 4x, y igual a mais ou menos raiz de 4x. Raiz de 4 é 2, raiz de x aqui, ó, raiz de x. Mas como aqui, ó, em relação ao y, eu estou na parte positiva do eixo x, ó, do eixo y, então eu descarto esse negativo e vou trabalhar com a ideia de que y é igual a 2 raiz de x, certo? Então, essa função aqui, isolando-se o y, essa função aqui é y igual a 2 raiz de x. Essa função aqui, que limita a área 2, que está aqui em cima, aqui, essa reta aqui, ó, é essa aqui, ó. Isolando o y nela, a gente tem y igual a 3 menos x, certo? Então, nós vamos ter duas integrais. Ó. A primeira integral é referente a essa aqui, que é o 2 raiz de x, 2 raiz de x dx, mais uma segunda integral, que é referente a esse 2 aqui, limitada por essa parte de cima, que é a função 3 menos x. Então, são duas integrais. Beleza. Só que a gente tem um problema aqui, é que a gente não tem um intervalo de integração. Nós temos que achar um intervalo de integração. Eu tenho que achar esse ponto aqui, para saber, aqui a minha integral começa no zero. Vai até esse ponto aqui, a primeira. A segunda começa nesse ponto e vai até esse ponto aqui, ó, certo? Esse ponto aqui é mais fácil de achar, porque esse ponto aqui é o lugar que essa função intercepta o eixo x. Então é só fazer y igual a zero. Quando eu faço y igual a zero, dá x igual a 3. Então quer dizer, a minha segunda integral termina no 3. A minha primeira integral começa no 1. Mas que ponto é esse aqui, ó, que termina a minha primeira integral, está aqui, e começa a minha segunda integral. Então vamos achar esse ponto aí. Como ele é um ponto de interseção, basta você igualar as duas funções. Então eu vou igualar as duas funções. Ó. Vou pegar a primeira função, que é o 2 raiz de x. Então aqui, ó, 2 raiz de x, que é a primeira função, e vou igualar com a segunda, que é o 3 menos x. 3 menos x. Para achar o valor de x, eu vou levar os dois lados ao quadrado. Elevando esse lado ao quadrado vai dar 4x. Elevando esse lado ao quadrado, ó, 3 menos x ao quadrado, então eu elevei os dois lados ao quadrado. Vai dar quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então vai dar isso aqui, ó. Aí eu vou deixar o x ao quadrado aqui, vou passar esse 4x para cá, vai ficar menos 4x, com esse menos 6x vai ficar menos 10x, e o 9 que vai ficar mais 9, isso igual a zero. Vou resolver delta. B ao quadrado vai dar 40, 100, quer dizer, menos 4ac, menos 36, o delta dá 64. Os valores de x são menos b, que é 10, mais ou menos raiz de delta, raiz de 64 é 8, sobre 2a, sobre 2, certo? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vamos lá. Então, a gente tem dois valores aqui, ó. 10 mais 8 vai dar 18. B ao quadrado, menos 4, isso... Aqui é menos b, né? Menos b, deu 10, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Isso mesmo? Isso. Então, aqui você vai ter dois valores de x, ó. Então, vai ter o 18 dividido por 2, que é o 9, certo? E o outro valor de x, que é o 10 menos 8, vai dar 2, dividido por 2, vai dar 1. Então, essas duas funções, elas se encontram no 9 e no 1. Observa o seguinte, olha só, esse gráfico aqui ele vai continuar, e ele vai tocar essa função aqui no outro ponto aqui, ó.
Esse ponto aqui de x é o 9, ó. Esse outro ponto 1 é justamente o que a gente está procurando, que esse aqui, ó, é o 1, ó. Então, aqui é o ponto 1. Então, eu vou voltar aqui e vou colocar, ó, a minha integral. Peraí, sumiu aqui a função. Cadê a função? Aqui, ó. Então, aqui, ó. A minha integral, minha primeira integral, então, ela vai de 0 até 1. De 0 até 1 e de 1 até 3. Então, a gente tem isso aí, ó. Então, eu achei esse ponto de interseção igualando as duas. Quando eu igualei as duas, eu encontrei 9 e 1. Por que eu sei que é 1 e não é o 9? Porque se você pegar a continuação dessa função, ela vai tocar nessa aqui num outro ponto lá na frente. Então, esse ponto que ela tocou aqui, em relação a x, é um ponto maior do que esse ponto que ela tocou aqui, ó. Então, esse é 1 e esse é o 9. Né? Mas eu preciso desse aqui, que é o 1. Ó. Então, eu vou fazer uma integral de 0 até 1 e uma integral de 1 até esse ponto aqui que a gente achou que é o 3. Ó. De 0 até 1, a função de cima é essa, que é o 2 raiz de x. De 1 até 3, a função de cima vai ser essa aqui, ó, que isolando y deu 3 menos x. Então, é essa conta aqui que a gente vai fazer. Ó. Beleza? Então, tá, deixa eu pegar essas integrais aqui e vou colocar numa outra página aqui. Ó. Vou copiar as integrais, que são essas aqui. Né? E vou colocar numa outra página aqui. Ó. Tá, então a primeira integral é o 2 raiz de x, só que o 2 raiz de x eu vou escrever essa raiz de x na forma de potência. Então essa primeira integral aqui vai ficar assim, ó, integral de 0 até 1 de 2 vezes x elevado a meio. Faz a integral, como aqui é meio, soma-se mais 1, vai dar 3 meios, dividido por 3 meios. Na divisão de fração, esse 2 vai passar aqui para cima multiplicando, então vai ficar 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de x ao cubo, sobre 3. Aí eu vou substituir o x por 0 e por 1. Substituindo o x por 1, aqui vai ficar 4 sobre 3, menos, substituindo o x por 0, aqui vai dar 0. Então, 4 sobre 3. Segunda integral, que é a integral de 3 menos x. Ó. Então, já vou até resolver aqui, que ela é mais fácil, né? Integral de 3 é 3x. Integral de menos x é menos x ao quadrado sobre 2. E aí eu vou substituir o x por 1 e por 3. Substituindo x por 3, 3 vezes 3 é 9. Aqui, substituindo x por 3, vai dar 9 sobre 2, menos. Substituindo x agora por 1, 3 vezes 1 é 3, menos 1 ao quadrado, que é 1 sobre 2. Ó. Então, vai ficar aqui, ó, 9 menos 3 vai dar 6, menos 9 sobre 2, menos com esse menos aqui vai ficar mais. Então, vai dar menos 9 sobre 2, mais 1 sobre 2. Então, vai dar menos 8 sobre 2, dividindo, então vai dar menos 4. Né? Menos 8 sobre 2 é menos 4, somando esses dois aqui vai dar 2. Ó. E aí eu vou somar esses dois resultados. Ó. 4 sobre 3, mais o 2, então vai dar 3 vezes 2, aqui vai dar 6, mais 4 vai dar 10 sobre 3 unidades de área aí. Beleza? Então a resposta é essa, 10 sobre 3. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou pegar de novo a letra A aqui, ó. Eu vou resolver esse mesmo exercício, só que agora ao invés de fazer em relação a x, eu vou fazer integral em relação a y. Olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Vou colocar ele até aqui na última. Aqui, vamos lá. Olha só, qual que é a diferença quando eu faço a integral dessa mesma área em relação a y? Observa que em relação a y, qualquer reta que você fizer, quer ver, eu vou até duplicar essa função aqui só para vocês entenderem bem a diferença que existe de uma para outra. Ó. Olha só, quando eu fiz em relação a x, eu precisei fazer duas integrais pelo seguinte. Em relação a x, vamos imaginar retas na vertical. Quando eu faço retas na vertical aqui, olha só, vou tentar fazer retas na vertical aqui por conta da mesa digitalizadora. Ficou muito boa isso aqui. É mais difícil fazer retas na vertical aqui. Então aqui, ó. Se eu fizer retas na vertical aqui, ó. Aqui, ó, retas na vertical, ó. Observa que aqui em cima, em alguns momentos, ela vai tocar nessa função, em outros momentos, ela vai tocar nessa função. Então, como teve troca da função em cima, então a gente vai perceber que tem a necessidade de fazer mais de uma integral.
Agora vamos pensar em retas na horizontal. Observe esse outro gráfico aqui. Ó. Se eu fizer retas na horizontal aqui, ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Lembrando que a parte de cima é o que está aqui e a parte de baixo é o que está aqui. Ó. Elas sempre vão tocar a mesma função aqui, né? Nesse caso, como é para y, eu tenho que isolar o x. Ó. X é igual a 3 menos y. Então, todas elas estão pegando a função 3 menos y. E embaixo está sempre tocando a mesma função, ó, que isolando-se o x aqui vai ficar 4x igual a y ao quadrado, x é igual a y ao quadrado sobre 4, certo? Então, quer dizer que uma integral só é suficiente. Então, seria, nesse caso, uma integral, colocando, né? Lembrando que aqui, como é a área entre duas funções, eu coloco a de cima, que é o 3 menos y, menos a de baixo, que é o 4, que é o y ao quadrado sobre 4. Então, um menos o outro. Ó. Então, 3 menos y menos y ao quadrado sobre 4, certo? Então, é essa integral que a gente vai resolver. Ela começa aqui em relação a y nesse ponto aqui, que é o 0, e ela termina em relação a y nesse ponto aqui. Ó. Qual que é esse ponto em relação a y? Vamos achar esse valor em relação a y. Para isso, eu vou igualar as duas. Ó. Y ao quadrado sobre 4 é igual a 3 menos y. Esse 4 vai passar multiplicando, então vai ficar igual a 12 menos 4y. Vou passar tudo para o mesmo lado. Y ao quadrado mais 4y menos 12 igual a 0. Resolvendo o delta aqui, vai ficar 16 mais 48. Delta é igual a 64. Não é isso? 4 vezes isso. Então, o valor de y vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vão ser dois valores. Ó. Menos 4 com menos 8 vai dar menos 12. Dividido por 2 vai dar menos 6. Só que o meu valor de y não é negativo. Esse menos 6 é porque, mais uma vez, essas duas funções vão se encontrar em algum ponto aqui para baixo, aqui, que vai gerar esse valor negativo. A minha resposta é isso aqui. Ó. Menos 4 mais 8 dá 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Ó. Então, é isso aqui. Ó. Observa que se eu resolver essa integral que eu montei aqui, o resultado, essa integral aqui, o resultado que eu vou encontrar aqui é o mesmo que eu tinha encontrado naquele outro lá. Ó. Deixa eu até achar a resposta aqui. Ó. É 10 sobre 3 unidades de área. Ó. Vamos fazer essa conta para a gente ver aí, para a gente constatar. Vou montar a integral aqui. Então, 3 menos y ao quadrado sobre 4. 3 menos y ao quadrado sobre 4, integral de 0 até 2. Deixa eu só ver se é isso mesmo. 3 menos isso de 0 até 2. Vamos lá. Vamos resolver então essa integral. Então, a integral do 3 aqui é do 3y. Do menos y é menos y ao quadrado sobre 2. E aqui do menos y ao quadrado vai ficar menos y ao cubo. Eu vou descer o 3, como já tenho 4 aqui. Ó, 4 vezes 3 vai dar 12. E aí eu vou substituir por 0 e por 2. Ó. Substituindo por 2, 2 vezes 3 vai dar 6. Substituindo por 2 aqui vai dar 2 ao quadrado é 4, dividido por 2. Substituindo por 2 aqui vai dar 8 sobre 12. Menos, substituindo por 0 vai dar 0. Então aqui vai dar 6. Menos 4 dividido por 2 vai ficar menos 2. Menos 8 e 12 dá para dividir por 4, vai ficar menos 2 sobre 3. Então vai sair 4 menos 2 sobre 3. Opa, sobre 3. Aqui, ó, 3 vezes 4 é 12, então 12 menos 2 sobre 3, e vai dar 10 sobre 3 unidade de área. Então, dá a mesma resposta. Observa que eu fiz numa perspectiva diferente, mas a resposta foi a mesma. A diferença é que, em relação a y, foi necessário apenas uma integral. Em relação a x, como tem essas duas funções aqui em cima, a gente precisou fazer duas integrais, que são essas duas aqui. Ó. Mas a resposta é a mesma.